Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventri tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada, esposa do Espírito Santo. Hoje vamos já falar do segundo dia da novena da Divina Misericórdia que Jesus ensina para Santa Faustina. Hoje, na segunda meditação, possamos meditar nas palavras que Jesus diz para Santa Faustina hoje. Que hoje nós possamos meditar e rezar por essas pessoas que Jesus pede, que são os sacerdotes. E Jesus diz nestes termos para Santa Faustina: hoje, traze-me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulha-as na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre sobre a humanidade a minha misericórdia. Meus irmãos, hoje eu quero poder partilhar com vocês o que é o sacerdócio na igreja, de uma maneira muito breve, porque como uma vez eu participei em uma reunião numa paróquia, e algumas pessoas ligadas à teologia da libertação falaram: não, nós queremos uma igreja menos clerical, nós queremos uma igreja menos clerical. Não, porque a igreja é menos clerical. E o que diabo é uma igreja menos clerical? Uma igreja com menos padre? Uma igreja que o padre está a escanteio, como se o padre fosse um funcionário? Não, nós não queremos isso, eu não quero isso. Porque hoje em dia o sacerdote ele é muito reduzido na função dele. E eu tenho para mim que o sacerdote, aqueles sacerdotes que abandonam infelizmente o sacerdócio, eu tenho uma plena certeza que a maioria deles saíram porque eles não estavam sendo sacerdotes verdadeiramente. Porque o sacerdote ele é um homem para viver de sacrifício, um homem que tem que amar com amor sobrenatural, que é sustentado de forma sobrenatural. E se ele não for sacerdote, ele vai cair, né? Se o sacerdote, se o padre, ele não celebrar a missa, se o padre ele não confessar, se o padre ele não pregar, se o padre quiser ficar só no assistencialismo social, ficar só nessa frescura de teologia da libertação, muitos caem por isso, porque caem nas tarefas, é reunião por cima de reunião, reunião nisso, reunião daquilo. Muitas vezes chega a pessoa: padre, eu quero me confessar, agora não dá porque eu tenho um conselho, agora não dá porque isso, agora não dá porque aquilo. E eu já participei muitas vezes reuniões que se fala com todo mundo da paróquia, coisas que não era necessário, né? É um ministro que quer agradecer por todo mundo ter ajudado em alguma coisa, querendo alguma sala na paróquia, coisas que não era necessário fazer um conselho com todas as pastorais. E isso em várias paróquias do Brasil tem matado as vocações, porque nem o padre é padre, nem o leigo naquilo que a missão dele ele exerce. E aqui nós vemos o Senhor pedir que rezemos pelo sacerdote. Ele pede para que Santa Faustina entregue na misericórdia os sacerdotes e as almas religiosas. Como a igreja carece de vocações santas. Claro, também necessitamos de vocações santas no matrimônio, mas como necessitamos de sacerdotes santos, como necessitamos, meus irmãos e irmãs, de religiosos e religiosas santas. Chega de relativismo, chega de muitas vezes um jovem já entrar no seminário com a cabeça relativista, como eu vi um jovem uma vez dizendo que queria ser padre e com ideia relativista, com questão de festa. Não, tem que ir pra festa mesmo, tem que mostrar que é cristão lá. Aí eu lembro do padre Rodrigo Maria, né? Santo sacerdote, padre Rodrigo Maria, profetizando ainda nos nossos dias, dizendo, se eu posso ser, você disse que pode ir pra festa, é só ser cristão lá. É o mesmo que dizer, você pode ir pro inferno, é só ser cristão lá, isso. E quantas vezes nós vemos o relativismo, né? Entrando dentro das casas religiosas. Nossa Senhora, que disse em La Salete,
que eram para as pessoas, que os reitores das casas, dos seminários, né, das casas religiosas, tomar cuidado com quem eles aceitariam. Porque Satanás iriam entrar almas dadas a Satanás, e nós vemos tantos e tantos casos de escândalo, né? Nós sabemos de quantos comunistas e maçons infiltrados dentro da igreja. Mas hoje eu quero dizer que eu não quero tanto falar dos crimes que muitas vezes nós vemos, eu quero falar da infinita misericórdia de Deus que nos pede para rezarmos pelo sacerdócio, porque o sacerdote é tudo na igreja. Nós não devemos querer que o sacerdote A, B ou C abandone a igreja, vai logo embora da igreja, larga o sacerdócio, vira logo protestante. Não, porque o mundo está como está, porque a missa está banalizada. Então eu não quero que o sacerdote A, B ou C saia da igreja. Eu quero que o sacerdote A, B ou C mergulhe na misericórdia de Deus e seja um sacerdote mais piedoso, que seja um religioso mais piedoso, que seja um irmão que viva a sua vocação naquilo que Deus lhe chamou na vida religiosa. Eu não quero que abandone. Eu não quero que o sacerdote... Eu não tenho nem como dizer que um sacerdote é ruim. Eu, mero leigo, pecador, falar isso de um sacerdote, mas nem que seja um sacerdote mais pecador, mais infeliz da face da terra. Eu não quero que esse sacerdote saia. Eu quero que esse sacerdote seja santo. E por isso eu devo rezar. E por isso eu quero questionar, meu irmão e minha irmã, nós que tanto exigimos do padre, quantas ave-marias rezamos pelos padres essa semana? Quantas ave-marias rezamos pelas freiras essa semana? Quantas e quantas vezes nós falamos? Agora, se eu perguntar de quantos padres eu falei mal essa semana, talvez em uma lista enorme, né? De quantos e quantos padres, começando pelo da televisão, né? E falam, mas rezar nada. Rezar nada, mas fala mal. E o Senhor hoje vem dizer, hoje trazem as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulhas da minha insondável misericórdia. Nós estamos mergulhando os sacerdotes no julgamento. Meu irmão, para julgar o padre já tem o ateu, já tem o protestante, já tem o quinto dos infernos para atacar o sacerdote. Se você já é tentado, imagine um padre, imagine um religioso ou uma religiosa santa. Agora, para tacar pedra, nós não precisamos tacar pedra, nós precisamos tacar oração pelo padre, oração em sacrifício. Nós não devemos fazer como tanto aqueles que estão dizendo que querem uma igreja menos clerical, que querem que o sacerdote seja reduzido a um mero funcionário, né? Eu estou querendo uma pizza, então eu ligo, tem como celebrar aqui? Beleza, então eu vou e celebro a missa como se a missa fosse um banquete qualquer, como se a missa fosse uma partilha do pão, como muitos dizem, e por isso reduzem o sacerdote, porque a missa é o Calvário, a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, e só o sacerdote tem as chaves desse tesouro da Santa Missa, como diz São Leonardo de Porto Maurício, que se não estou enganado, ele faz esta pergunta, né? Do que adianta ter um baú cheio de tesouro se não tiver a chave para abrir? E do que adianta ter a paixão de Cristo se não tem o sacerdote para atualizá-la, né? Porque o sacerdote é tudo para nós, porque tudo mesmo é Jesus, mas quem traz Jesus para nós é o sacerdote. Por isso devemos rezar pelas vocações, devemos rezar pelos sacerdotes para que não abandonem. Quantos sacerdotes caem em pecado mortal, quantos sacerdotes abandonando, apostatando, porque a culpa é nossa que nós rezamos. E se os que estão aí, estão na mídia, são muitas vezes no nosso julgamento humano sacerdotes ruins, é porque nós temos os sacerdotes que nós merecemos. Se eu não rezo, eu quero que tenha um padre que reze. Porque se eu não rezo, se eu não educo a minha família, como é que, por exemplo, um filho meu, caso eu venha ter, vai ser um sacerdote santo, sendo que eu ensinei ele a ser ruim? Por isso nós devemos rezar desde as crianças e os vocacionados desde pequeno para que alcancem a graça da santidade na sua vocação. E por isso eu quero dizer as palavras de São João Maria Vianney para você compreender a beleza do sacerdócio católico. São João Maria Vianney, que é padroeiro dos párocos, ele diz: quem coloca Jesus no sacrário? O padre. Quem acolheu nossa alma na entrada da vida? O padre. Quem alimenta a nossa vida na peregrinação terrestre? O padre. Quem prepara a nossa alma para comparecer diante de Deus? O padre. O padre é o padre quem dá continuidade à obra da redenção na terra. Ou seja, como é que eu quero ter uma igreja menos clerical, sendo que o tudo da igreja, que é Jesus sacramentado, vem pelas mãos do padre? Se eu pegar um pedaço de pão, é pão, vai continuar sendo pão. Se eu pegar um pastor protestante, é pão. Mas o padre, o sacerdote, ali não é mais pão, é a carne de Jesus, é o sangue de Jesus.
Como eu posso querer uma igreja menos clerical? Como eu posso reduzir o padre, sendo que eu só tenho o meu pecado perdoado pelo sacerdote? Pelo sacerdote, quando ele ergue as mãos, e pelo ministério da igreja, ele diz a fórmula de absolvição, e das mãos dele sai o sangue que jorrou do corpo de Jesus, do coração de Jesus, sendo derramado por mim, lavando dos meus pecados. Como eu posso achar que o sacerdócio é pouca coisa? Como eu posso dizer que eu quero uma igreja menos clerical se quando uma criança nasce, ordinariamente quem batiza a criança é o padre? Como eu posso querer uma igreja menos clerical se quando eu estou morrendo, quem vai me dar o viático, quem vai confessar os meus pecados antes da morte e me dar a unção dos enfermos, a extrema-unção, é o padre? Se nós reduzirmos os padres, muitas almas vão para o inferno, porque como nós vamos alcançar a misericórdia? O padre é quem nos traz a misericórdia, através dos sacramentos. A igreja nos ensina que o sangue e a água que jorrou do coração de Jesus nos simboliza justamente os sacramentos. Então, rezemos pelo padre. Precisamos de vocações santas, precisamos de religiosos, de religiosas, como Santa Faustina, como tantas santas que se entregaram à oração. Precisamos de padres como São Padre Pio de Pietrelcina, como São João Maria Vianney. Precisamos de padres santos, espelhados em padres santos. Por isso devemos rezar como hoje Jesus pede para Santa Faustina. Eu digo isso com um pesar no meu coração, porque eu sei o quanto eu não rezei pelos padres e quanto eu sou culpado pelas quedas de muitos padres. Eu lembro que uma vez, sempre antes de dormir, rezava e vinha no meu coração: reza por tal sacerdote, reza por tal sacerdote. Vinha sempre a lembrança daquele padre. Vinha a lembrança daquele padre e eu nunca rezava. Quando chegou a notícia, o padre abandonou o sacerdócio. Mas Deus tinha colocado no meu coração, assim como colocou no coração de Santa Faustina: reza por ele. E eu não rezei por ele. Uma outra vez, estávamos em vigília, em intercessão de um encontro da igreja, estávamos intercedendo por esse encontro de consagração a Nossa Senhora, um consagra-te, e rezávamos em alguma pessoa durante a vigília, durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, disse: o Senhor coloca no meu coração que estão fazendo macumba para o padre fulano, estão fazendo macumba para ele para tentar derrubá-lo. Eu não sei dos outros, mas meu coração sempre ficou gravado aquilo, mas eu não rezei pelo padre. Depois da consagração dos jovens a Nossa Senhora, pelo método de São Luís, chegou a notícia: o padre caiu. O padre abandonou o sacerdócio. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a culpa é nossa que não rezamos. Santa Teresa de Ávila diz que quando uma pessoa entra na vida de oração, o inferno inteiro se levanta contra ela para tirá-la da oração. Se eu, como leigo, se eu começo a rezar, se eu começo a ter uma vida de oração, o inferno inteiro se levanta para me tirar. Imagine um padre que nos traz Jesus sacramentado, que saqueia o inferno atendendo confissão, como São Padre Pio de Pietrelcina, que passava 18 horas no confessionário atendendo confissão, que vivia da missa para o confessionário, do altar da missa para o confessionário, do confessionário para o altar da missa. Como uma vez o demônio encostou São João Maria Vianney na parede e disse: eu te odeio tanto porque só esse ano você me roubou mais de 60 mil almas. Aquela cidade inteira se converteu porque tinha um padre santo. E aquele homem era tentado, aquele homem apanhava pro demônio. O demônio aparecia, se materializava e batia nele, assim como o Padre Pio. Você imagine a tentação, a fúria do inferno contra um sacerdote. E nós não rezamos. A gente quer que o padre seja santo, mas a gente não alimenta o padre com a nossa oração. O padre nos alimenta com o mais sagrado, com o maior, que é Jesus sacramentado. Será que nós não podemos contribuir com a nossa oração? Nós temos que xingar o padre, nós temos que brigar o padre, nós temos que querer ser mais do que o padre. Nós deveríamos beijar o chão onde o padre pisa. O padre é o persona Christi, a pessoa de Cristo. E quantos padres caem hoje? Mas nós podemos evitar a queda de muitos padres, reparando os pecados dele, que eles são homens falhos, mas são eles que nos trazem Cristo. Eu lembro aqui de uma vez que Santa Faustina ficou
sem poder ir para a missa, e ela desejando comungar, um anjo apareceu durante todos os dias que ela ficou internada e lhe trouxe a comunhão. E um dia ela perguntou para o anjo: e você não pode também atender minha confissão? E ele disse: não, só o padre. Porque o anjo também não podia consagrar, ele pegava as hóstias de um sacrário, onde as hóstias estavam guardadas, as hóstias consagradas. Só o padre pode celebrar o santo sacrifício da missa e nos trazer Jesus Eucarístico. Só o padre pode atender a nossa confissão. Só o padre pode nos dar a unção dos enfermos. Só o padre vai nos levar a alma em plenitude para o céu. Fora da Igreja Católica, fora do sacerdócio da Igreja Católica, naquilo de ter a assistência do padre, nós não obteremos a salvação ordinariamente se nós sairmos da igreja, se nós abandonarmos o padre de forma culposa, de forma dolosa. Rezemos pelo sacerdócio, rezemos pelo sacerdócio católico, pelas vocações religiosas, sacerdotais, para que possamos ter a misericórdia. Que triste saber que em muitos lugares não tem a missa. Enquanto muitos aí dizem: eu quero que o padre saia, porque o padre quer ser pop, porque o padre isso, em vez de rezar para o padre ser santo, a gente quer que saia. Enquanto eu já vi senhora vindo do interior da Bahia e ficar toda morta de feliz porque ia para a missa no domingo. Lá tinha a missa uma vez por ano. E quando o sacerdote ia e não tinha gente, ia embora. Que triste saber isso, que em muitos lugares não temos a missa, porque não tem sacerdote. Que triste isso, que triste saber. E mais triste ainda saber que a culpa é nossa, que não rezamos pelas vocações. As almas caindo em pecado e nós não resgatamos elas. Por isso, rezemos, rezemos. Eu quero aqui fazer a oração que Santa Faustina fez pelos sacerdotes e pelas almas dos religiosos, entregando-os à misericórdia de Deus. Se o padre peca, se o padre é isso, se o padre é aquilo, meu irmão, não está aqui mais pedra, está aqui misericórdia. O inferno todo já taca a pedra no padre, os ateus, os protestantes, nós católicos temos que tacar a nossa oração. Quando uma vez falaram para Santa Teresa d'Ávila dos pecados de um sacerdote, ela falou: se não fosse a graça de Deus eu faria muito pior. Ela não foi tacar pedra, ela disse: se não fosse a graça de Deus eu faria pior. Claro que quando se fala uma heresia pública, devemos fazer uma correção em público para o bem das almas. Mas eu não posso sair eu quero que o padre seja demitido, eu quero que o padre isso, que o padre aquilo, que ele vá embora, que ele deixe de ser padre logo. Eu devo pedir: Senhor, que ele seja santo logo. Quantos de vocês que falam mal do padre teriam coragem de, como a Madre Mariane, há séculos atrás, quando ela ficou sabendo de Jesus, que uma irmã dela, da casa dela, iria para o inferno porque vivia vida religiosa de forma errada? Quantos de vocês teriam coragem de fazer como Madre Mariane: Senhor, eu quero sofrer por ela? E Jesus disse: você quer sofrer as penas do inferno que ela sofreria durante 5 anos? Durante 5 ou foi 3 anos, não lembro ao certo. E ela disse sim, e ela sofreu as penas do inferno. Não foi um câncer, um tumorzinho, não. Foi as penas do inferno ela sofreu para salvar aquela alma religiosa. Se você não teria coragem de sofrer isso pelo sacerdote, não abra a boca para maldizer um padre. Pois se você não tem coragem de rezar por um padre, você não é digno de falar um A de um padre. Ah, mas o padre, então vá você para o seminário e seja um padre santo. Precisamos rezar, vamos ter que engolir muitas coisas, muitas vezes. E como disse, quando o pecado for público, quando cometer heresias, falar coisas erradas, e for público, para o bem das almas, devemos fazer uma correção em público. Mas nunca sai querendo que o padre abandone logo. Às vezes a gente brinca, mas que triste saber que Leonardo Boff era um padre e hoje está como está. Como é triste ver um padre Beto, um frei Beto, sacerdotes religiosos, abandonando, será sacerdote eternamente, e abandonaram por causa das heresias. A gente brinca, a gente fala: ah, seu Leonardo Boff, ah, tu é filho de frei Beto, ah, isso que a gente brinca. Mas que triste saber que essas pessoas foram excomungadas. Um sacerdote. E às vezes eu penso: será que se tivéssemos rezado isso teria jeito? Que possamos ter mais zelos com nossos sacerdotes, para que aqueles que estão em pé não caiam, e para aqueles que estão caídos retornem. Que
que tantos padres que abandonam até uma mulher e caem em tantos erros que vocês sabem, a mídia fala muito bem, que talvez tenham virado protestante, possam ser atraídos pela misericórdia de Deus. Que possamos, em vez de tacar pedras, tacar nossas orações, pedindo a Jesus misericordioso que cuide dos padres e das almas religiosas. Rezemos junto com Santa Faustina. Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo que é bom, aumentai em nós a graça, para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que olham para nós glorifiquem o Pai da misericórdia, que está no céu. A fonte do amor divino mora nos corações puros, banhados no mar da misericórdia, brilhantes como as estrelas, luminosos como a aurora. Eterno Pai, dirige o olhar da vossa misericórdia para a porção eleita da vossa vinha, para as almas dos sacerdotes e religiosos. Concedei-lhes o poder da vossa bênção e pelos sentimentos do coração de vosso Filho, no qual estão encerradas, dai-lhes a força da vossa luz, para que possam guiar os outros nos caminhos da salvação, e juntamente com eles cantar a glória da vossa insondável misericórdia, pelos séculos eternos. Amém. Que possamos entregar os sacerdotes e os religiosos para Nossa Senhora. E antes de encerrar, queria ler algo que Santa Faustina escreve no diário, de uma visão que ela teve. Porque naquele livro do Padre Gobi, das mensagens de Nossa Senhora, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, é dito ali que é por meio dos sacerdotes consagrados ao Imaculado Coração de Maria que ela, a Virgem Maria, pisará na cabeça da serpente. E é tão fato que o sacerdote hoje, para se manter em pé, é necessário se consagrar à Virgem Maria para não cair, que vemos aqui Santa Faustina relatar essa visão que ela teve de Nossa Senhora, no número 1585 do diário. Visão da Mãe de Deus. Vi Nossa Senhora em grande claridade, vestida de branco, cingida por um cinto de ouro. Havia pequenas estrelinhas, também de ouro por toda a vestimenta, e as mangas estavam enfeitadas com triângulos de ouro. Tinha um leve manto azul safira, na cabeça trazida por um leve véu transparente, os cabelos soltos, lindamente penteados, e uma coroa de ouro ornada, com pequenas cruzes nas pontas. Na mão esquerda, segurava o menino Jesus. Uma Nossa Senhora assim, eu ainda não tinha visto. Então, olhou para mim bondosamente e disse: sou a mãe... Bondosamente disse: Sou Nossa Senhora dos sacerdotes. Então colocou Jesus no chão, ergueu a mão direita para o céu e disse: ó Deus, abençoai a Polônia, abençoai os sacerdotes. E novamente me disse: conta o que viste aos sacerdotes. Resolvi que contaria na primeira oportunidade que me encontrasse com o frade, mas eu mesma nada consigo compreender dessa visão. Meus irmãos, Nossa Senhora se apresenta a Santa Faustina dizendo: sou Nossa Senhora dos sacerdotes. É pelo meio dos sacerdotes que a Virgem Maria esmagará a cabeça da serpente, porque é pela misericórdia divina, pelo triunfo da misericórdia divina, que triunfará o Imaculado Coração de Maria. Por isso rezemos pelos sacerdotes, consagremos ao coração de Nossa Senhora os sacerdotes. Você, padre, você religioso, se consagra à Virgem Maria. Você que quer ser padre, se consagra à Virgem Maria, que ela te levará ao sacerdócio. E aqui Nossa Senhora, nessa oração, quando ela coloca o menino Jesus no chão e olha para o céu, orando ao Pai, Nossa Senhora diz: ó Pai, ó Deus, abençoai a Polônia, abençoai os sacerdotes. E a Polônia foi tão abençoada que nós vemos, por exemplo, São Maximiano Maria Kolbe, um padre da Ordem dos Frades Menores Conventuais, santo. Nós vemos o Beato João Paulo II, São João Paulo II, canonizado no dia 27, vai ser canonizado no dia 27 de abril, dia da misericórdia, o segundo dia da Páscoa, segundo domingo da Páscoa. Que belo ver como Deus ouviu a oração da Virgem Maria, a Polônia foi abençoada, e os sacerdotes também. Que possamos rezar unidos à Virgem Maria, consagrando todos os sacerdotes. Eu coloco de maneira especial os sacerdotes que eu usei como exemplo aqui, tanto os bons para que não caiam, como aqueles que estão caídos, que se levantem, os sacerdotes que abandonaram o sacerdócio. Muitos
se casaram, viraram protestantes, cada um no mar da misericórdia vos peço, Virgem Mãe de Deus, Redentora que estava aos pés da cruz, que pela tua oração, o sinal dos sinais aconteceram após a morte de Cristo, sangue e água jorrou. Que sangue e água jorrem no coração desses sacerdotes, na vida desses sacerdotes que abandonaram o sacerdócio. Resgata, Mãe, cada padre que está caído, cada padre que está querendo abandonar. Que pela a tua intercessão, Virgem das Dores, Nossa Senhora dos Sacerdotes, possam termos um exército de sacerdotes santos e de religiosos santos e santas. Por isso eu vos consagro ao teu imaculado coração, pedindo, Mãe, abençoa os sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E lembre-se que após terminar o vídeo, reze pelo menos um terço da misericórdia, se quiser o terço mariano, na intenção dos padres e dos religiosos e religiosas. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você é vocacional ao sacerdócio, à vida religiosa, não demoreis, segue a vontade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Se alcançar, se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Se compreendesses como te sonho, me perguntarias o que espero de ti. Se compreendesses como te sonho, buscarias o que tenho pensado para ti. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim.